Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta ao JC, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Pois é, a lição que eu trago hoje para vocês é a lição de número 10. E a mesma traz para a gente aí um título bastante interessante, falando sobre a renovação do homem interior. Na verdade, o título trata da renovação cotidiana do homem interior. Perceba que essa palavra cotidiana, aqui com toda a propriedade, vai se tornar muito importante dentro do conteúdo dessa lição, uma vez que a mesma, por sua vez, traduz-se da seguinte maneira: uma renovação diária. Pois é, dentro da lição a gente vai ver isso com muita propriedade, tá? Esse é o título, o tema, se vocês preferirem, mas antes da gente começar aqui a deixar nossas pautas, aplicações com toda a propriedade, falando sobre essa lição, eu quero aqui tecer meus agradecimentos, né? Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Depois aos nossos diretores aí à frente da nossa EBD Adelve, nossa irmã Deise, pastor Ricardo, as secretárias Célia e Luciana, pessoas maravilhosas que acompanham aí essa equipe poderosa que compõe a nossa EBD Adelve. Diga-se de passagem, uma equipe abençoada por Deus. E é claro, o nosso pastor presidente também, pastor José Carlos, com toda a propriedade, nosso ilustre presidente. Muito obrigado, pastor, pela confiança, credibilidade depositada não só a mim, mas a essa equipe maravilhosa que compõe aí a EBD Adelve. Pois é, não posso deixar também de falar de vocês, lindos e perfumadas professoras, motivos e razões pelos quais este que vos fala, juntamente com esse time de professores que me ladeiam aqui nas gravações, que para nós é um prazer muito grande estar sempre voltando, trazendo pautas, aplicações, deixando aqui, claro, para uso dos senhores e das senhoras com toda a propriedade. Então é uma literalmente honra poder fazer papel de instrumento de Deus para a vida de vocês, ok? Nossos amigos que nos acompanham aqui com toda a propriedade, pois é, vocês que nos acompanham com toda a propriedade, como eu costumo dizer, a companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é aquele seu like. Então já pega esse dedo abençoado, já deixa um like, não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte da nossa família, família EBD Adelve, ok? Dá uma passadinha lá no J Silva também, deixa lá o seu like, faça a sua inscrição, acione o sininho, pois é, todas as semanas a gente traz novidades aqui no canal EBD Adelve, tá? E essas novidades acabam também entrando lá dentro do canal Pastor J Silva. Se quiserem mais um canal para seguir, eu aconselho aí o canal oficial da Adelve, pois é, nossas pregações, ministrações de terças, quintas, domingos, né, com pastores adversos, pregadores adversos, sem falar no cunho da casa, né, pois é, com toda a propriedade, você não vai se arrepender. É um canal abençoadíssimo, tá? Mas não esqueça, tá? Nosso canal aqui, EBD Adelve, é um canal com toda a propriedade para você estar sendo edificado também a nível de conhecimento e informações. Então, pega aí a deixa, siga esses canais, tá bom? Bom, como já disse, é um prazer muito grande estar aqui no nosso canal para ministrar para vocês hoje, mais uma vez, uma lição maravilhosa. A lição de hoje, falando aí sobre a renovação cotidiana do homem interior, título este da lição, o tema, se vocês preferirem, que vai falar sobre a pauta também da renovação, que é importante demais.
Principalmente nesses últimos dias, nós precisamos que a nossa fé, ela venha literalmente estar sendo renovada cotidianamente, diariamente. Por quê? Estamos diante de uma adversidade assustadora de ideias, pensamentos que literalmente se tornam assustadores. Pois é, a cada dia surge um maluco por aí dizendo que é uma coisa. Pois é assustador, é espantoso o que nós estamos vendo. Mas isso, claro, com toda a propriedade, apenas corrobora uma coisa com toda a evidência. O que, pastor? Todas essas coisas fazem parte de um cunho que sinaliza com toda a propriedade a volta do Senhor, que está mais próxima hoje do que ontem. Pois é, Jesus mesmo disse com toda a propriedade que quando essas coisas começassem a acontecer, deveríamos olhar para cima, porque a nossa redenção, com certeza, estava próxima. Então, diante dessas realidades controversas que nós estamos vivendo hoje, assustadora, né? O pecado se avolumando, se multiplicando, meu Deus, de forma tão tensa, né? Assustando literalmente, causando espanto literalmente. Pois é, só sinaliza para o que Jesus disse. A volta dele hoje está mais próxima do que ontem. Então, vamos continuar olhando para cima, continuar olhando para Jesus, sem perder o foco, sem perder a direção, porque ele está voltando a qualquer momento. Então, fica comigo aqui até o final. Pois é, já chama a família, senta no sofá, prepara aquela pipoca, porque a lição de hoje também promete. Falou? Ok. Bom, como eu disse, a lição de hoje promete. Pois é. A lição de hoje traz para a gente essa pauta, falando sobre a renovação cotidiana, né, que a gente entende por diariamente, e haja visto que isso aqui faz parte do conteúdo bíblico, né, do que Jesus mesmo afirmou com toda a propriedade. Devemos buscar ao Senhor, devemos invocar ao Senhor. É uma pauta deixada pelo Cristo, é uma pauta que a gente encontra dentro da Bíblia. A gente vai ver os grandes homens de Deus também falando sobre essa questão da vigilância, da importância da renovação espiritual, principalmente um Paulo, que a gente vai utilizar aqui como exemplo com toda a propriedade, um homem que se mostrou literalmente voltado para essa realidade, tá? Com toda a evidência. Mas vamos lá, vamos para o nosso texto áureo da lição. Ele está pautado aqui na segunda carta, tá, de São Paulo aos crentes de Corinto, no capítulo de número 4, versículo 16. E perceba que versículo bonito é esse. Olha só. Por isso não desfalecemos. Olha só. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que coisa, né? Se corrompa, o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha que coisa interessante esse versículo, né? Por isso não desfalecemos, ou seja, não venhamos literalmente desfalecer. Por quê, pastor? Ainda que esse homem exterior aqui se corrompa, tá? O homem interior, o interior, tá? Contudo se renova de dia em dia. É o que Paulo coloca pra gente. A nossa verdade prática diz, olha que coisa linda eu achei isso aqui. O autor coloca logo no início aqui, né? Por instrumentalidade do Espírito Santo. Isso é lindo, né? Pelo amor de Deus. Os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades. Ah, fala sério. Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus. Por meio da instrumentalidade do Espírito Santo, né? Da ação sobrenatural do Espírito Santo, do agir sobrenatural do Espírito Santo, porque sem Ele nós não somos nada. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é tudo para nós. Amém? Pois é, aí a gente entra dentro da nossa leitura
leitura diária. Vamos lá, vamos para ela. A nossa leitura diária dentro aqui das 6 descrições apresentadas pelo autor traz para a gente aqui informações muito boas, claro que servem aqui para compor, né, o escopo da nossa lição, o esboço da nossa lição. Você fique à vontade para dizer a forma que você quiser. Bom, o tesouro do Evangelho, tá? A primeira delas, o tesouro do Evangelho guardado em vaso de barro. Ah, pelo amor de Deus. O tesouro do Evangelho guardado em vaso de barro. O tesouro do Evangelho quem é? Quem é o tesouro do Evangelho para nós? Jesus Cristo, com certeza. Pois é. E quem são os vasos de barros apresentados aqui? Eu e tu e eu somos esses vasos. Pois é. E detalhe, é importante a gente frisar que o vaso tem que ser de barro. Por quê? Se porventura der problema, esse vaso de barro pode ser quebrado e refeito novamente. Pois é, isso aqui é muito bom. Se tivéssemos tempo para falar sobre isso, com certeza falar sobre o vaso de barro iria prender-nos aqui por cerca de talvez 1 hora, com certeza. Mas vamos lá. A segunda, as provações na vida de Paulo forjaram a sua confiança. Olha que coisa linda, né? Forjaram a sua confiança em Deus. As provações na vida de Paulo forjaram a sua confiança. Isso aqui é lindo, lindo demais. Perceba a palavra que ele coloca para a gente, né? Forjaram. Ou seja, diante das adversidades, o Senhor não só forja forças, mas também o nosso caráter e a nossa espiritualidade são aperfeiçoadas por meio disso. Isso é lindo demais. Terceiro, o Espírito Santo habilita o cristão a vencer as adversidades. Coisa linda demais, gente. Essas descrições aqui estão assustadoras. A vencer, olha só, na adversidade. Eu ia falar aqui as adversidades, que de fato é isso literalmente. Vamos lá. O Espírito Santo habilita, então vamos lá, habilita-nos, tá, como cristãos, crentes que somos, a vencermos as adversidades. Pegou? Lindo demais. A adversidade, essa mesma adversidade citada, ele diz aqui, ela impulsiona o cristão. Impulsionar é empurrar o cristão, né, a prosseguir na jornada da fé. Pelo amor de Deus, isso é lindo demais. Que é isso? Bom, a próxima, o apelo das Escrituras, né, o apelo da Escritura, diz ele, ao exercício da fé bíblica. Bom, eu estava antes falando um pouco sobre isso, não aqui, mas quando ele coloca aqui o apelo da Escritura, né, vamos dar uma condicionada nisso aqui, o apelo das Escrituras, tá? Ao exercício da fé bíblica. Bom, eu não diria o apelo, porque a Bíblia não apela para mim. Pelo contrário, ela não apela para mim. Na hipótese alguma, a Bíblia não fica aqui apelando para ninguém. Não, não apela, não apela. A Bíblia é a palavra de Deus. Desde quando Deus vai ficar apelando para a sua criatura? Em momento algum. Mas eu diria que a Bíblia nos mostra com toda a propriedade a importância do exercício bíblico, tá, da fé. Assim, isso aqui ela mostra. A gente vê lá Hebreus 11:1 com toda a propriedade. A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a convicção, a certeza, tá, com toda a propriedade que eu vou alcançar, que eu vou obter. É isso que eu vejo ali, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção de fato daquilo que se espera. Isso é a Bíblia falando para mim. Isso aqui não é apelo, é a Bíblia me mostrando
mostrando literalmente que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá no versículo 6 da mesma leitura. Poderia citar até Tiago dizendo que aquele que não possui fé é semelhante a uma onda do mar, ou que possui até mesmo uma pequena fé, ainda é semelhante a essa onda do mar, porque uma hora ele tem fé assustadora, em outro momento ele não tem. Então a Bíblia nos mostra a importância da fé bíblica. Pegou? Maravilha! Eu precisava dizer isso para vocês. Vamos lá. A última delas aqui, a busca do Espírito de Deus. Olha só, a busca do Espírito de Deus por crentes que tomam posição contra o mal. Pastor, o Espírito Santo busca crentes para tomar posição? Calma aí. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus buscando 3 coisas. A Bíblia me mostra pelo menos Deus buscando 3 coisas. Pega isso aqui. A primeira coisa que a gente vê Deus buscando na Bíblia são os fiéis da terra. A Bíblia diz que os olhos de Deus buscam, caçam os fiéis da terra. Bom, a segunda descrição que eu vejo é Deus utilizando-se do profeta Ezequiel para dizer que procurou um homem para colocar na brecha. Segunda coisa. Terceira coisa que eu vejo na Bíblia Deus buscando é Jesus quem enfatiza dizendo que Deus procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. São essas 3 coisas. Então dizer que o Espírito de Deus busca por crentes que tomam posição contra o mal é literalmente esses 3 elementos aqui, né? Os fiéis da terra, os que estão prontos a serem colocados na brecha e os que adoram em espírito e em verdade. Pelo amor de Deus, isso é lindo demais. Pegou? Pois é, isso aqui são as pautas da nossa leitura diária. Leitura diária e a gente chega dentro da nossa leitura bíblica. Pois é, a nossa leitura bíblica está aqui na segunda carta de Paulo aos crentes de Corinto, ou aos coríntios, capítulo 4, versículos 11 a 18. Perceba que é uma leitura muito importante. O versículo 11 diz assim: e assim nós, olha o que ele diz, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Veja o que essa primeira parte do versículo diz. Nós que vivemos, nós cristãos que estamos vivendo literalmente nesta terra, tá? Estamos sempre sendo entregues à morte por amor a Jesus. Ou seja, as nossas vidas estão em perigo, correm perigo. A gente viu isso aqui durante o percurso da história da igreja até o presente momento, e até o presente momento em alguns países cristãos são literalmente mortos com toda a propriedade. E por que isso? Por amor a Cristo. Ok? Isso é muito importante. Continuando, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Uau! Isso aqui me ensina, claro, como cristão que sou, eu devo transparecer o que sou, mostrar o que sou. E quando a vida de Jesus assume o controle da minha vida, automaticamente, como cristão que sou, eu apresento a imagem de Jesus através da minha própria vida. Isso é muito importante. O versículo 2 diz, de maneira que em nós opera a morte. Sim, somos sujeitos à morte, mas em vós a vida. Olha o que ele diz, mas em vós a vida. De maneira que em nós opera a morte, somos sujeitos à morte, mas em vós a vida. Isso aqui Paulo dizendo, mas a vocês crentes, olha só, eu estou sujeito à morte, posso passar por ela a qualquer momento, ela pode me alcançar a qualquer momento, mas o mais importante de tudo é vocês saberem que há vida para vocês. Se eu tiver que morrer por amor de vocês, eu estou disposto a isso. Ah, que isso? Não, pastor, está errado. Tá não. Esse mesmo Paulo aqui, com toda a propriedade, quando numa reunião de oração os crentes estavam ali com o profeta Ágabo presente, pegou a cinta de Paulo, se enrolou com ela e perguntando de quem era, disse era de Paulo, ele disse, pois é, da forma como eu estou todo amarrado vai acontecer com ele quando chegar em Jerusalém. No presente momento,
da revelação citada, Paulo entra no ambiente e os crentes presentes começam a dizer para ele: Paulo, por favor, não vai a Jerusalém, porque tu vai ser preso, tu corre o risco de morte. E o que Paulinho diz? Olha só, eu não só estou disposto a ir, como a morrer pelo Evangelho. Ah, pelo amor de Deus, pegou? Pois é, eu estou sujeito à morte. Mas o mais importante é vocês saberem que em vós a vida, e isso aqui não é preço humano, isso aqui é Deus, literalmente, falando para vocês. Bom, o versículo 13 diz o seguinte: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Não tem problema, se eu estou passando pela mesma adversidade, importante é que o espírito que eu tenho é o mesmo que vocês têm, espírito de fé, tá? Como está escrito, eu criei, e o mais importante, eu criei e falei. Olha o que ele está dizendo, eu criei, eu acredito, e eu falo com toda a propriedade. Nós cremos também, por isso também falamos. Se eu creio, eu devo continuar pregando. Se eu acredito, eu devo continuar falando. Pois é, Jesus é Senhor, Jesus é Rei, Jesus é Salvador. Pois é, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu criei, eu falei. Aleluia, eu creio e eu falo. Pega a visão, ok? Bom, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus. Coisa linda, né? O que ressuscitou a Jesus? Quem foi que ressuscitou a Jesus? Ele, o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo há de nos ressuscitar no momento em que a trombeta soar. Seremos ressuscitados. Escrito está, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem vivos em vida, juntamente serão transladados, arrebatados, tá? Os que ressuscitam já ressuscitam em corpo glorificado. Os que em terra estão, no momento do translado, seus corpos sofrerão uma metamorfose em pleno ar. E aí dar-se-á o arrebatamento, o Espírito Santo levando os crentes, ou melhor, a noiva ao encontro do noivo, para oficializar o casamento. Meu Deus do céu, isso é lindo demais. Perceba que essa leitura bíblica é muito rica. E se eu der continuidade, a gente vai ficar dentro dela, somente nela. Pois é, vou deixar o restante por conta de vocês e vamos para o nosso plano de aula. Que isso? Temos um plano de aula? Temos um plano de aula. E dentro desse plano de aula temos uma introdução muito importante que eu não posso deixar de falar para vocês. O autor começa dizendo que as adversidades são comuns à vida terrena. Que isso? As adversidades são comuns à vida terrena, pastor? Sim, são, claro. Não é de hoje. Claro, hoje a gente tem um cunho espantoso. A gente olha e se espanta. Fica admirado. Que isso, gente? O que está acontecendo? Todo dia surge uma palavra nova. Todo dia surge um maluco aí utilizando-se de uma verbalização nova. Pois é, tá doido isso. O que é isso? É a multiplicação do pecado. Mas, olha o que ele diz aqui. As adversidades são comuns. São comuns. Porque essa mesma adversidade, né? Se eu cunhar aqui a Bíblia do capítulo 1 até o capítulo 6, eu percebo no momento que Adão peca, quando a humanidade se distancia de Deus, a partir daquele momento, né, quando o homem deixa de sacrificar o Senhor, ele se perde, literalmente. E por se perder, o capítulo 6 mostra Deus punindo literalmente o ser humano por causa das suas adversidades contrárias aos céus, salvando apenas Noé e sua prole, com toda a evidência, e as mulheres de seus filhos, óbvio, claro, 8 pessoas. Pois é, através dessa nova
né, ação de Deus por meio de Noé, Deus vai dar seguimento à humanidade contando uma nova história. Mas mesmo assim a gente vai continuar ainda vendo esse mesmo homem dando cunho às adversidades, principalmente no capítulo 11, quando Nimrod resolve, né, se declarar literalmente líder do povo, mandando construir uma torre, onde o cunho histórico denota com toda a propriedade que ele seria ali o Deus daqueles que estavam erguendo a torre. Vendo isso, Deus coloca ali uma confusão de línguas e o povo se espalha. Pois é, mas o cunho da adversidade estava dentro do ser humano. Só que hoje, a gente vê que essas adversidades são cunhadas aqui a um monte de maluquices que a gente está vendo por aí. E essas maluquices tendem a destruir a sanidade, tanto de quem já é maduro, principalmente das crianças, jovens e adolescentes, agora com toda a evidência. E, é claro, afastar a criatura do Criador. Essa é a pauta dessa adversidade. Ok? Por isso, nosso Senhor alertou, diz ele, no mundo tereis aflições. Exatamente, essas adversidades causam-nos com certeza aflições. Tá? João 16:33. Aí ele continua dizendo, fica claro que as aflições, tá, são uma realidade, as aflições são uma realidade, elas estão aí, não tem como escondê-las, tá? Entretanto, o nosso desafio é não deixar que a fé seja enfraquecida por essas adversidades. O importante é eu, tu e eu não nos permitir ser enfraquecidos por causa dessas adversidades. E diga-se passagem, há muitos cristãos já sendo levados, conduzidos por essa adversidade tosca, esquizofrênica que a gente está vendo por aí. Pois é, precisamos lembrar de que Jesus, diz ele aqui, venceu o mundo. Sim, Jesus venceu o mundo e suas adversidades no seu tempo. Esse mesmo Jesus que eu tenho fé nele, vai me fazer vencer nos momentos das adversidades. Eu tenho certeza disso, porque bem-aventurados são aqueles que no momento da perseguição, no momento em que a difamação, a mentira, né, a calúnia, todos os males foram julgados sobre a sua vida, permaneceram fiéis. Jesus chama esses de bem-aventurado. Bem-aventurado quando vos perseguirem, mentindo, né, disserem todo mal contra vós por minha causa, vocês são bem-aventurados. Somos bem-sucedidos com toda a evidência, por manter a fé intacta, está sempre buscando a renovação. No mundo nós temos aflições, mas tenha bom ânimo, Jesus venceu. Vamos lá, chegando aqui dentro do nosso primeiro tópico, o sofrimento exterior é a descrição do tópico. Bom, os pontos de abordagem, o primeiro deles vai falar sobre a experiência de Paulo, o segundo vai falar sobre o exemplo do apóstolo e o terceiro, a esperança do crente. Pois bem, no primeiro deles, a experiência do apóstolo, o mesmo autor traz para a gente o apóstolo Paulo como um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, pois é, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Como assim, pastor? Veja bem, sofreu adversidades no corpo, né? Sofreu o vitupério no corpo, mas não perdeu a sua espiritualidade. Ele chega até a declarar dizendo, né, que combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. E isso ensina literalmente que o apóstolo Paulo enfrentou adversidades, mas ficou literalmente focado no que ele declarou para a gente. Pois bem, ele diz aqui que as tribulações são relatadas literalmente do apóstolo nas epístolas, algumas delas acima, tá, de suas forças, ao ponto do próprio apóstolo, em uma de suas epístolas, declarar com toda a propriedade que quase perdeu as esperanças da preservação da sua própria vida. Todavia,
Todavia, dentro das epístolas é possível catalogar que o apóstolo sofreu prisões, o apóstolo sofreu açoites, o apóstolo sofreu apedrejamento, o apóstolo padeceu por perseguições, por fadiga, por fome, por sede, por frio e nudez. Tudo isso catalogado na vida desse homem que mostra pra gente o que é o sofrimento exterior de um servo que se predispõe a fazer a vontade do Senhor. Mesmo passando por tudo isso, o apóstolo estava ainda declarando que não estava só disposto a sofrer, como a padecer pela causa do Evangelho. Sim, olhando para isso que o autor coloca aqui sobre a vida do apóstolo nas epístolas relatadas aqui, capítulos e versículos, pode dar uma confirmada caso você queira, o autor diz, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras. Ele sintetiza, diz o autor, a nossa jornada através das seguintes palavras. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha o que ele está dizendo. Tudo isso que eu passei foi por amor a Jesus Cristo. Estou disposto a passar tudo de novo. E detalhe, isto é para todos que se predispõem, todos que querem, todos que aceitam, todos que insistem em seguir a Jesus Cristo, estão sujeitos a padecerem, a sofrerem, a passarem por perseguições. E aí? Tu vai continuar ou tu vai desistir? Tu vai continuar ou tu vai desistir? Lembrando que, se tu continuar, a Bíblia declara que há galardão, a coroa da vida, há corpo incorruptível, há uma eternidade com Deus. Se tu desistir, haverá pranto e ranger de dente por toda a eternidade no lago de fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Qual que tu quer? Tu que escolhe. Só tem dois caminhos. Não tem vários caminhos. Só existem dois caminhos. Pegou? O da salvação e o da perdição. Infelizmente, muita gente prefere o da perdição, mas eu e tu e eu, vamos ficar focados no caminho da salvação. Ok? Isso é muito importante. Bom, ele ainda diz aqui, por isso o texto bíblico, o texto áureo, diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. O tesouro do Evangelho, a mensagem do Evangelho, o poder do Evangelho, a essência do Evangelho, o Cristo do Evangelho, pois é, está guardado dentro desse vaso de barro que é você. Você tem automaticamente condições de buscar uma renovação espiritual cotidiana e tem mais ainda, tem a força, tem a ajuda, tem a graça do Espírito Santo para te condicionar, te ajudar a permanecer fiel. Pega a visão, pelo amor de Deus, tá? Bom, aí ele vai dizer para a gente aqui, para a gente fechar o pacote dessa primeira apresentação, é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis. Sim, somos frágeis. Isso aqui apenas coloca-nos diante de Deus como totalmente dependentes. Faz-me lembrar da lição anterior, quando nós falamos que esse corpo aqui foi criado pelo Senhor e Ele tem mais direito a usá-lo do que eu propriamente. Por quê? Ele conhece esse corpo aqui melhor do que ninguém. Falou? Somos totalmente dependentes. Nossos corpos são frágeis diante de tudo que o mundo se predispõe a nos oferecer. Mas quando nós buscamos renovação espiritual, vencemos o mundo. Pegou? Pois é, isso é muito importante. Nesse aspecto, o homem exterior padece. O homem exterior sofre. O homem exterior sente. O homem exterior até se abala. Até quer ser conduzido. Até quer largar tudo e deixar tudo para trás. Mas
Quando nós olhamos para aquele que na cruz padeceu por tudo, suportou tudo, vivenciou tudo que eu possa imaginar, então eu procuro me manter o quê? Fiel, firme, por causa da cruz. Por causa do Cristo da cruz, para ser o mais exato. Pegou? Vamos lá, número 2. Tá rico demais, tá rico demais. Vamos lá. No 2, o exemplo do apóstolo. O autor começa a pauta dizendo que mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a sua fé. Lindo demais isso aqui. Ah, que isso, pega a visão, mesmo diante do sofrimento, e eu acrescento, mesmo diante da adversidade, mesmo diante do perigo, mesmo diante do fogo cerrado da perseguição, assim como o apóstolo, eu e tu e eu, cristão que somos, não podemos retroceder jamais, nem tampouco negar a nossa fé por causa das migalhas, como muitos estão fazendo, negando a fé por causa de migalhas. E por causa de migalhas, muitos irão para o inferno. Infelizmente, eu tenho que falar isso, não tem jeito. Meu Deus do céu. Aprendamos uma coisa clássica com o apóstolo Paulo. O autor diz que as provações do apóstolo forjaram nele, meu Deus do céu, uma confiança em Deus e no seu próprio ministério. Veja bem, quando o apóstolo Paulo sente que a sua confiança em Deus era tudo o que ele precisava, a gente percebe por que o autor usa essa palavra, forjaram diante do seu ministério uma confiança plena e absoluta em Deus, ao ponto de dizer: eu não só estou disposto a sofrer, como a padecer e até mesmo a morrer pela causa do Evangelho, pelo amor de Cristo. Meu Deus do céu! Precisamos ser crentes com o apóstolo Paulo diante das adversidades, pelo amor de Deus. Isso é lindo demais. Olha o que ele diz aqui: sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos para a glória de Deus. Veja bem, ele reconhece suas fraquezas. Ele reconhece que suas fraquezas, o apóstolo Paulo reconhece que suas fraquezas são instrumentos. Não, isso aqui é lindo. Quando o apóstolo Paulo reconhece a sua fraqueza, a sua debilidade, ele chega até a dizer para Deus tirar dele. Só que o apóstolo, quando percebe que vai pedir a Deus isso aqui, Deus responde a ele dizendo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha o que o autor coloca para a gente. E o que o autor coloca para a gente é justamente o que Paulo declara. Paulo quer ser livre da sua fraqueza. Paulo quer ser livre do seu pecado. Paulo quer ser livre da sua adversidade. Mas quando Deus diz para ele que o poder dele, Deus, se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo, Paulo passa a ver a sua fraqueza como um instrumento da ação divina de Deus na sua vida. Como assim? Dependência. Carência de Deus. Pois é, ele passou a se ver totalmente dependente de Deus, e é assim que eu e tu e eu devemos nos ver diante de Deus, totalmente dependente. As nossas fraquezas, elas são instrumentos para Deus aperfeiçoar o seu poder em nossas vidas. Pega a visão, querido, tá bom demais. Pelo amor de Deus, consciente disto, o autor diz que Paulo, o apóstolo, declara, tá? Por isso não desfaleçamos, tá? Olha o que ele diz: por isso não desfalecemos. E eu coloco: por isso eu e tu não desfaleçamos em hipótese alguma. Pega a visão. A lição tá boa, tá ótima, pelo amor de Deus. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso homem exterior peque, ainda que o nosso homem exterior se mostre fragilizado, o homem interior
deve ser renovado diariamente. Está escrito aqui, nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Quem é o salvo? O homem espiritual. Não desanima nem recua. Por que não desanima nem recua? Porque a pauta principal aqui é não perder as esperanças. O foco do apóstolo em tudo isso era perseverança. Quem perseverar até o fim, quem permanecer fiel até o fim, receberá a coroa de vida. Ah, meu Deus do céu, isso é lindo demais. Tá bom? No mundo tereis aflições, fique tranquilo, mas ele declara: eu venci o mundo. Foi Cristo que disse isso. Ei, Psyu, eu venci o mundo. Fica firme, continua crendo. Número 3, a esperança do crente. Aí ele coloca aqui, o autor trazendo para nós uma nova pauta. Nas Escrituras, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão representadas assim. Aqui eu vou precisar ler com vocês, não tem jeito, não dá para eu puxar aqui sem ler isso aqui, tá? Letra A, olha o que ele coloca para a gente, letra A. Atribulados, mas não angustiados. Base bíblica, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, parte A. Volto a repetir. Atribulados, mas não angustiados. O que significa? Bom, ele diz que significa que mesmo pressionado, meu Deus do céu, o crente não é esmagado. Mesmo pressionado, mesmo sendo pressionado, o crente não será esmagado. Nada de smash para você, nada disso. Por quê, pastor? Porque as pressões não podem esmagar aquele que tem proteção sobrenatural. Você pode até sentir os abalos, pode até sentir a força, pode até sentir as intempéries, mas não vai ser esmagado. Pega a visão, meu Deus do céu. Letra B, olha o que o autor coloca aqui, né? E está escrito, o apóstolo Paulo fala sobre isso: perplexos, mas não desanimados. O mundo de hoje tem nos deixado perplexo? Tem. O mundo de hoje tem nos deixado admirado? Tem. As falácias de hoje têm nos deixado espantado? Tem. Os comportamentos de hoje têm nos admirado? Tem. Tem. Perplexo, mas não desanimados. Meu Deus do céu. Ele diz aqui, indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera. Tá uma confusão, pastor. Tá uma loucura, pastor. É comportamento X, é comportamento B, é o cara que se declara assim, é o outro que se declara assado, é a mulher que se declara assim, é a mulher que se declara assado, é a mulher que quer homem morto, que quer acabar com os homens, é a juventude doida que quer acabar com a polícia, não sei o que. É uma loucura, um espanto assustador que a gente vê, pelo amor de Deus. Ai, Jesus, confuso demais. Mas o crente, no meio de tudo isso, ele tem esperança. Ele olha para o céu e diz assim: Jesus disse que nos últimos dias aconteceriam coisas estranhas e está acontecendo. E essas coisas que estão acontecendo só me mostra uma coisa real. O que? A volta dele está mais próximo hoje do que ontem. Então eu devo olhar para cima, porque ele mesmo disse: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque próximo está a vossa redenção. Lindo demais isso aqui, Jesus, eu te amo. Letra C, perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo, caluniarem, né? Disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados sois vós quando mentirem sobre você, quando caluniarem você, quando difamarem você, quando disserem coisas que você não fez por minha causa. Fica tranquilo, você é bem-aventurado.
Pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo está entendendo isso aqui. Aí o autor diz, isto sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é desanimado. O crente não é abandonado. O Senhor está dizendo, vão te perseguir, mas eu não vou te abandonar. Eu vou estar contigo, eu vou ser tua torre forte, eu vou ser teu alto retiro, eu vou ser teu socorro bem presente na hora da angústia. Pega a visão, crente. Isso é lindo demais. Letra D, abatidos, mas não destruídos. E agora a gente vai para o versículo 9, parte B, né? Do mesmo capítulo, da mesma carta. Pois é. Bom, abatidos, mas não destruídos, o autor diz, mostra que mesmo derrubado, mesmo derrubado, o crente não é isso aqui pelo amor de Deus, olha só. Mesmo derrubado não significa que você foi nocauteado. Veja bem, existe uma diferença entre ser derrubado e ser nocauteado. Nocauteado, você está literalmente desmaiado, já não tem força para levantar, acabou literalmente para você. Mas quando você é derrubado e antes que o juiz termine a contagem, você se levanta, significa que você não foi nocauteado, você foi apenas derrubado. E aí a gente volta para cá, né? Pelo amor de Deus, abatidos, mas não destruídos. Eu vou sentir às vezes o meu corpo abatido. O apóstolo sentiu. Foram tantas perseguições que o autor declarou aqui, está escrito, o apóstolo confessando que mesmo diante de todas as adversidades, ele chegou quase a perder, né, as esperanças, mas ele não perdeu. Quer dizer, por um momento ele se sentiu derrubado, mas logo em seguida ele se levantou para continuar a luta. O próprio Jesus no jardim mostra isso para a gente. Quando ele percebe toda a perseguição, toda a agrura, toda a dor literalmente vindo sobre ele, o que ele diz? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Tá? Só que quando ele percebe que o cálice, né, que ele está pedindo, se possível, passa, tá, iria automaticamente deixar a humanidade na mesma condição que estava, de pecado e ser toda condenada. O que ele faz? Todavia, seja feita a tua vontade. E ele aí resolve segurar o cálice, pelo amor de Deus, por amor a mim e por amor a você. Por um momento parece que o inimigo tinha ganhado a luta, né? Eu derrubei Jesus. Não, que derrubou o quê? Jesus estava apenas orando, buscando, se fortalecendo para levantar e nocautear o inimigo das nossas almas. Pegou? Vem comigo, pelo amor de Deus. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte. Do mesmo modo, temos esperança da vida, olha só, da vitória e da vida eterna. Claro, fechou praticamente o que eu disse. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de guardar a bem-aventurança, tá? A bem-aventurança em Cristo Jesus. A bem-aventurança. Não devemos perder a esperança, tá, das bem-aventuranças do que o Senhor tem para nós. Ok? Somos bem-aventurados? Sim, somos. Somos bem-sucedidos? Sim, somos. Somos felizes por Jesus? Sim, somos. Mas isso não quer dizer que não venhamos sofrer nenhum ataque. Todavia, os ataques que virão, já vimos aqui nas letrinhas apresentadas, que mesmo diante de todas essas adversidades, o modelo principal daquele que serve a Cristo é se manter firme diante das adversidades. Pega a visão, vamos lá. Queridos, então, segundo tópico aqui da nossa lição, a renovação interior. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o homem interior. Falamos sobre o homem exterior no tópico 1, tópico 2 a gente fala sobre o homem interior. Na primeira apresentação dos pontos aqui, o número 1 vai falar sobre o fortalecimento diário, né? Finalmente a gente fala um pouco sobre o título, né? Sobre a questão do cotidiano, que literalmente significa uma coisa diária, constante. Bom, a Bíblia diz, ele enfatiza, isto é, mostra com toda a propriedade como prioridade que o Espírito Santo é o agente que habilita, que condiciona o cristão a manter-se firme
na adversidade, a manter-se firme diante das adversidades, tá? Diante das privações, provações, com toda evidência. Bom, ele diz que esse poder, que é o poder do Espírito Santo, atua na vida do homem interior. Pega isso aqui, atua na vida do homem interior, capacitando esse homem interior, segundo o autor, o crente, a perseverar, digo, a se manter firme e a viver literalmente afastado, tá, do pecado. O que faz o homem viver afastado do pecado? É literalmente o poder do Espírito Santo que nos capacita a viver afastado do pecado. Eu estou frisando para que isso fique bem gravado aí, literalmente, nessa massa cinzenta, que você é totalmente dependente, que você é totalmente carente de Deus e que você precisa ser habilitado, entender que é habilitado e que precisa manter-se firme diante das adversidades. Mantendo-se firme diante das adversidades, você entende que você é revestido pelo poder do Espírito Santo. Então, o que habilita você a se manter firme é o poder do Espírito Santo, ou, se você preferir, é a ação sobrenatural do Espírito Santo, atuando dentro do teu homem interior. Meu Deus do céu, pelo amor de Cristo, ok? Assim, queridos, apesar de eu e tu sermos fracos, literalmente, tá? E dos sofrimentos exteriores que somos sujeitos a viver, o nosso homem interior, contudo, tá? Deve se renovar dia após dia, segundo o que nós estamos aprendendo. Está escrito aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, na sua parte B, ok? Ainda que esse homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele é renovado dia após dia. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. O que é isso, pastor? Isso, mais uma vez, eu volto a dizer, pegando a fala do autor, é a operação do Espírito Santo qualificando o salvo a não desfalecer. É a ação do Espírito Santo habilitando o salvo, condicionando o salvo a não desfalecer, a se manter firme. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Jesus. O que me ajuda a ter esse poder, a ter essa ação sobrenatural, me ajudando a não desfalecer, o que me ajuda? O autor coloca pra gente aqui que, do ponto de vista das disciplinas espirituais, práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal de cada um, da fidelidade de cada um, pelo amor de Deus, da reverência de cada um, das orações de cada um, do jejum de cada um, do temor que cada um deve ter diante de Deus. Quando eu digo cada um, eu digo nós, claro, eu estou falando da gente com toda propriedade, cada um de nós, é isso que eu quero dizer. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Portanto, queridos, não devemos permitir que as aflições nos desanime, diz o autor. Não podemos permitir que as aflições nos desanime. Meu Deus do céu. Por que essa renovação tem que ser cotidiana, tem que ser diária, pastor? Olha só, devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo, permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia após dia. Pega a visão, querido, pega a visão. Pelo amor de Deus. Deixa eu ir para o 2.
Ai, Jesus. O eterno poder, perdão, desculpa, o eterno peso da glória. Deixa eu tentar ficar. Vamos lá. O eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, ou produz em nós, um peso eterno de glória muito excelente. Lindo demais. Isso aqui autentica tudo que já foi dito, pelo amor de Deus. Ai, ai. Ele diz aqui que, nesse ponto aqui, através do que o apóstolo revela para nós, ele diz que o mesmo compara, né? É um contraste, né? Ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. Como assim? O sofrimento que estão sujeitos não se comparam com a glória futura, em hipótese alguma. Com toda a propriedade, ele está dizendo, tudo que você está passando aqui, isso é nada diante do que você vai viver na eternidade. Pelo amor de Deus, gente. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Significa que ela não é nada diante do peso da glória eterna que nós viveremos. Pelo amor de Deus, tá? Nem as adversidades, nada se compara ao que nós iremos viver. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador. Para que serve as adversidades apenas na vida do crente? Para que serve a tribulação na vida do crente? Para que serve a luta na vida do crente? Para que serve a prova na vida do crente? Senão para nos encorajar a permanecer focado, firme, fiéis e constantes. Ah, meu Deus, isso é lindo demais. Pelo amor de Deus, eu te adoro, Deus. São instrumentos apenas para nos fortalecer mais. Portanto, diz ele, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação. O que seria ser sábio diante da tribulação? Veja bem, por falta de sabedoria, discernimento, muitos acabam entrando nesse caminho da adversidade e acabam criando cunhos, né, diversos por causa dessa adversidade. Parece que estão de conluio com essa adversidade, mas eu e tu e eu, em hipótese alguma, devemos ser contaminados por isso. Entenda isso, por favor, pelo amor de Deus. Amém? Somente por meio da sua fé em Deus, mantenha-se firme, suporte as tribulações, tá? Fuja literalmente das murmurações, tá? Reconheça que as lutas, segundo o critério de Deus, em nossas vidas, privações e provações, são tudo permissão de Deus, Deus permite. Tá? Tudo isso apenas são para nos fortalecer, nos condicionar a sermos mais crentes cada vez mais. Tá bom? Vou continuar, fiquem à vontade, tem mais coisa aí. Eu vou para 3. A visão da eternidade. Bom, chegando aqui nesse novo ponto de abordagem, o autor vai falar sobre fortalecidos em Deus, eu e tu e eu, tá? Teremos, ou temos, ou principalmente teremos que ter, precisamos ter, né? Consciência da vinda vindoura, tá? O cristão é exortado segundo os ensinamentos que o apóstolo Paulo passa, transmite, tá? O cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, eu não preciso, segundo o que eu aprendo aqui, a ficar focado nas coisas passageiras, temporais,
mas eu tenho que manter a minha visão focada nas coisas eternas e celestiais. Isso aqui me faz lembrar Jesus dizendo que aonde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Se o meu coração está seguro nos tesouros terrenos e temporais, onde a traça e a ferrugem consome, eu não tenho direito ao reino dos céus. Segundo as alusivas de Jesus, ele diz que eu não devo guardar então tesouros aqui na terra, porque a traça e a ferrugem vão consumir, mas eu devo guardar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, mas permanece para sempre. Olhando para essa alusão do Cristo, é lá que deve estar o meu coração. Se o meu coração estiver lá em cima, nos tesouros do céu, na vontade de Deus, diante do Pai, com toda a propriedade, as coisas temporais para mim deste mundo não significam nada, são apenas temporais. Posso até usufruir delas, mas elas não são o meio, aliás, não serão os meios pelos quais eu vou permanecer firme. Por quê? Porque o meu tesouro não está aqui, está lá. Pega a visão. Eu vou deixar para vocês com esse pensamento. Vocês podem continuar e eu vou para o tópico de número 3 para a gente fechar a lição. Bom, os desafios de hoje. O primeiro dele é a questão da cultura secularista, quase que não sai. O segundo, o relativismo doutrinário, que a gente está vendo aí já nas lições anteriores. E o último, uma pauta sobre batalha espiritual. Muito bom, muito bom. Bom, ele fala aqui que o espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Sim, é verdade. É verdade. E por onde que essa cultura, esse segmento cultural tem tentado chegar às famílias, atingindo as crianças? Porque destruindo o caráter das crianças, destruindo o poder de decisão das crianças, colocando na cabeça delas caraminholas, minhocas, porque é isso que estão colocando, a gente constrói uma sociedade literalmente destruída de valores, de ética, de padrões. É o que a gente está vendo. A gente já vê aí um monte de jovens transviados, adolescentes totalmente promíscuos, uma coisa de doido, uma coisa de louco. Essa ideologia de que o teu corpo, ele é o que você quiser ser, isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. Estão acabando com a vida dos homens, está acabando com a vida das mulheres. Isso é uma doideira. De que os órgãos genitais, eles nada são, porque automaticamente, se você, num corpo masculino, se declara uma mulher, o teu órgão genital masculino, ele não vale de nada. Só vale apenas para a satisfação do teu prazer, independente de quem seja. Só que essa ideia com toda a propriedade, eu não sou não binário, eu sou assim, eu sou isso. Tudo isso corrobora apenas com uma coisa, com a deturpação, literalmente, com a violação, literalmente, do sexo masculino e do sexo feminino, dizendo que você é o que você quiser ser. Chega a ser estarrecedor. Bom, é espantoso isso aqui. E por onde querem invadir? Por meio da chamada cultura. Pois é, esses dias aí, uma apresentação tem se tornado aviltante, literalmente, por conta do que dizem ser cultura. Cultura onde os corpos nus são colocados para crianças apalparem. Isso é cultura onde, gente? Que cultura é essa? Pelo amor de Deus, isso é pobreza espiritual, isso é miséria espiritual, isso é fraqueza espiritual, isso é qualquer outra coisa menos cultura. Para ser mais exato, isso é uma desgraça espiritual, isso é uma miséria espiritual, isso é uma pobreza espiritual. E tem uns aí que chegam até a dizer assim, mas Deus é amor, mas não é bobo não, gente. Desculpa o que eu vou dizer aqui, Deus não é amor, mas não é palhaço não. Pelo amor de Deus, que é isso? Parece que as pessoas não têm medo do peso da mão de Deus. Não tem. Estão banalizando a fé. O sangue de Jesus tem poder. O espírito da Babilônia está levando homens e mulheres a banalizarem a fé, independente de ser cristão ou não, católico ou não, espírita ou não, seja qual for a tua religião. Há uma banalização da fé. Vocês não estão vendo, não? Pelo amor de Deus, só Jesus, sistema materialista, pelo amor de Deus,
Sistema que foge, nega a realidade da espiritualidade em Deus e a existência de Deus. E até mesmo querem mudar a verdade da Bíblia. Pelo amor de Deus, porque os valores que fundamentam a família, a sociedade, foram todos pautados segundo o que a Bíblia ensina, mas querem tirar tudo isso e apresentar um conceito humano. E quando o conceito humano tenta usurpar o conceito divino dentro da criação, Deus chama a responsabilidade. Não tem jeito, não tem jeito. Pelo amor de Deus. Bom, diante desses ataques, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, tá? Um povo que possa resistir aos ataques externos, tá? Um povo que tome posição contra o advento do mal na atualidade. Sim, Deus procura, e eu volto a falar, o que Deus procura? Deus procura os fiéis da terra. Deus procura homens e mulheres para colocar na brecha. Deus procura adoradores reais, verdadeiros, sinceros, com toda a propriedade. E em meio a toda essa adversidade, com toda a propriedade, essas loucuras que a gente vê aí, tá? Se Deus achar você, tá? Se Deus ainda achar você, tá? Significa que literalmente você é bem-aventurado. Então deixe Deus te achar, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma figura de linguagem, claro. Isso aqui é uma força de expressão, dizer se Deus te achar. Porque, na verdade, a partir do momento que eu estou aqui como resistência diante disso, significa que Deus achou alguém. Então eu espero que você esteja nas mesmas condições, tá? Se declarando que foi achado por Deus para guardar a fé, a esperança, tá? Com toda a propriedade. Eu vou para o 2. Você continua aí. Relativismo doutrinário. Esse espírito cultural louco que a gente vê por aí, tá? Não merece nem crédito. Por isso que as nossas faculdades, nossas escolas estão todas bagunçadas. Sangue de Jesus tem poder. Isso aí entra dentro desse relativismo, né? Pois é. Só que o relativismo aqui é doutrinário. Porque, infelizmente, dentro do nosso meio tem aqueles que estão relativizando o conteúdo sagrado. Pelo amor de Deus, né? Volta e meia a gente vê alguém aqui falando um assunto como se fosse o doutor da teologia e o dono da verdade absoluta. Se vocês acreditam na existência da tricotomia, vocês estão errados, porque existe a dicotomia. Não existe alma, existe apenas o corpo e o espírito. Porque não existe esse negócio de alma e espírito, porque não existe esse negócio de inferno. Baboseira! Quem são vocês para falar alguma coisa? Quando Jó tentou argumentar teologia, quando seus amigos tentaram argumentar teologia sobre Deus, Jó refutou todas elas. E quando Jó tenta refutar a teologia diante de Deus, o que Deus diz para ele? Onde você estava, garoto? Quando eu criava as coisas. Pois é, onde tu estava? Quem é você, Jó? Pelo amor de Deus. Teus conhecimentos diante de mim não são nada. Por mais que Jó expressasse um conhecimento exacerbado, assustador, esplendoroso, mesmo assim Deus diz para ele: onde tu estava quando eu criava? Meu Deus do céu. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Tudo isso é nada, não é nada, não é nada, não é nada. E aí a gente vê um monte de maluco querendo criar, inventar coisas aqui. Sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Deus. Proíbe aqui isso, proíbe aquilo. Relativismo doutrinário. Ok? Se bem que essa questão aqui do relativismo que o autor traz pra gente, faz a gente ir literalmente ver, né? Porque esse relativismo tem atingido essas pessoas aí fora e tem olhado para a Bíblia como uma coisa relativa. Tanto faz. A Bíblia foi um livro escrito por homens. Quem autentica que ela seja verdadeira? Pois é. Relativismo doutrinário. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Relativizar a doutrina bíblica, relativizar o conhecimento bíblico, relativizar a palavra de Deus é enfraquecer o homem interior. E enfraquecendo o homem exterior se torna escravo do pecado. Pegou? Pois é. Se enfraquecer o homem interior, o homem exterior se torna escravo do pecado. E a palavra de Deus, senhoras e senhores, não pode fazer, tá, uma releitura seletiva. Por quê?
porque eles estão negando a veracidade da Bíblia. Amém? Muito bem, esses pensamentos a palavra de Deus não agrega, não absorve, não aceita. Vamos lá, o relativismo hoje em dia, ele está associado, aliado às ideologias secularistas, tá? As mesmas que impõem o que se deve ser considerado como ideal. Pois é, no meio cristão tem relativismo? Tem. Ideológico? Tem. Secularista? Tem. Pois é, no nosso meio tem, porque querem andar de mão dadas com o relativismo secular. No nosso meio tem, porque querem apoiar o relativismo secular. No nosso meio tem, porque acham que na hora que vier, né, o peso da perseguição, eu tô do teu lado, tá? Eu tô contigo aqui, ó, tô apoiando o que vocês estão fazendo. Sangue de Jesus tem poder. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você é de Deus ou você não é. Não existe meio termo. Estão colocando as coisas dentro do meio termo por causa do relativismo secular. Sangue de Jesus tem poder. Precisamos continuar firme. Precisamos continuar buscando renovação diária. Porque o crente renovado, ele reage contra, tá, essa inversão de valores. Precisamos reagir contra a inversão de valores. Precisamos resistir ao espírito de Babilônia. Precisamos resistir e batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. O apóstolo Paulo é clássico quando diz que devemos redarguir, ou seja, resistir e lutar contra aquilo que se opõe à nossa fé diante do Senhor. Número 3. Bom, o número 3 vai falar sobre batalha espiritual, uma das áreas que eu particularmente gosto muito, gosto de lecionar sobre isso, gosto de falar sobre isso, e eu gosto muito de uma fala do mestre Nicodemos, quando ele diz o seguinte, que o propósito de Deus diante das adversidades, literalmente, é que tu e nós, com toda a propriedade, venhamos permanecer firmes e inabaláveis diante dessas adversidades. Essa fala, firmes e inabaláveis. Pois é, eu gosto muito disso porque isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Escrito está, com toda a propriedade. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem resiste ao diabo, resiste ao pecado. Quem resiste ao pecado, resiste ao mundo. Quem resiste ao mundo, resiste às ideologias. Quem resiste às ideologias, resiste ao progressismo insano que foge e desestabiliza a fé cristã. Veja bem, não estou sendo contra o progresso em hipótese alguma, mas contra progressista que visa desestabilizar o conteúdo sagrado, sim, vou resistir. Pois é, isso é meu papel. O objetivo de Deus é que nós venhamos permanecer firmes e inabaláveis. Olha o que o autor diz. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Isso é uma verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta. O que nós estamos vivendo literalmente é isso. O mundo jaz no maligno e ele está fazendo e pintando e bordando com os seres humanos. Pois é, por isso que nós precisamos manter a resistência. O autor aqui traz a nossa declaração de fé dizendo que a mesma realça, tá? Que foi com engano que ele começou as suas atividades. Ele quem? O cão. Olha só, por isso nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. Ele quem? O cão. Pois é, e escrito está para resistirmos a ele. E Jesus ainda declara que ele é visto como ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Meu Deus! E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda ainda seduzem as pessoas neste mundo no presente século. Foi assim durante todo o percurso da igreja e hoje está avassalador a sedução do diabo nos seres humanos.
Sim, o autor diz aqui outro sim. Os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Isso é uma verdade, pelo amor de Deus. Jesus do céu, olha o que ele diz, vou voltar a citar de novo, né? Olha só, os espíritos malignos têm capacidade, os demônios têm capacidade, tá? De influenciar pessoas, de fazer com que pessoas que vivam na desobediência, tá? Sejam manipuladas, sejam aprisionadas, tá? E ainda coloca pessoas contra Deus e contra a doutrina bíblica. Bom, por isso, as palavras do autor são importantes. Quando ele diz por isso, a Bíblia alerta que nossa luta não é contra a carne, mas contra os demônios. Sim, nossa luta não é contra a carne. Eu não vou lutar contra, né, a pessoa que tem um comportamento diferente do meu, que tem uma doutrina diferente da minha, não. Meu objetivo não é lutar com essas pessoas. Jesus, em momento algum, lutou com essas pessoas. Quando um Pedro, achando que podia lutar, apanhou sua espada e cortou a orelha de um soldado, Jesus automaticamente pega a orelha do soldado, coloca no lugar e dá uma repreensão em Pedro. O que Jesus está ensinando? Não é por força nem por violência, tá? Não é assim que funciona, Pedro. Jesus está ensinando, não é dessa forma, ok? Jesus veio trazer amor, veio trazer paz, veio trazer graça, veio trazer salvação. Jesus é amor, sim, eu sei que Jesus é amor, mas não significa que por ser amor, ele vai passar a mão em cima de todo mundo e a mãozinha na cabeça. Tá tudo certo, meu filho. Continua levando sua vida assim do jeito que você está levando, tá bom? Fica tranquilo, estou contigo aqui, ó, paz e amor, ok? Fica tranquilo. Tá? Quando o fôlego de vida partir, fica tranquilo, tem um purgatóriozinho para você, você vai passar um tempinho lá, né? Aí o pessoal aqui acende umas velinhas, faz umas rezazinhas, aí você sai do purgatório e vem para perto de mim. Falou? Não é assim não, não tem nada disso escrito não, isso não tem fantasia não. Não, está escrito, o homem está ordenado a morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Morreu, aguarda o juízo, aguarda o julgamento final. Não tem purgatório, não tem, pois é. Tadinho, meu Deus do céu, purgatório, Jesus, meu Deus. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se. Toma posição de crente, toma posição de soldado valente, toma posição de quem está combatendo um bom combate, porque quando chegar o momento final, tu vai dizer, eu guardei a fé, como o apóstolo disse. O crente renovado de posse da armadura de Deus deve se posicionar contra as ciladas do diabo. Como isso? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica por todos os santos. Efésios 6,18, lindo demais. Que é isso? Eu disse pra tu, essa lição é top de linha. Deixa eu chegar à conclusão. Vamos lá, vamos concluir isso aqui. Bom, durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações. Durante a existência do nosso corpo mortal, durante a existência desse corpo mortal em terra, estamos sujeitos às tribulações desta vida. Estamos sujeitos. Já vimos isso na lição com toda a propriedade. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior, não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo diariamente. Busque essa renovação diariamente. Assim, os sofrimentos deste tempo presente, não podem ser comparados com o poder, o peso da glória eterna reservado para os fiéis. Não há hipótese alguma. Pega a visão. Por isso, no tempo presente, os ataques ou de ataques de desconstrução da fé cristã
Desconstrução da masculinidade, desconstrução da feminilidade, ideologia de gênero e por aí vai. Tudo visa desconstruir nesse pós-modernismo de hoje. Pois é, mas necessitamos de renovação do nosso interior, dia após dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal constantemente. Pega a visão, Pastor José Francisco, J. Silva, se vocês desejarem, gratos. Eu disse que a lição seria boa, eu acredito que a pipoca já acabou. Até a próxima, tá? Que Deus te abençoe. Beijo no coração.